Olá, amigos. Vamos a mais um Radar da Semana. Neste domingão, dia 12 de julho, é o segundo que eu estou produzindo. Produzi um no domingo passado, vocês me deram um feedback realmente muito positivo e eu optei por dar continuidade à criação desse conteúdo. Então a tendência é que eu vá manter aí todo final de semana esse conteúdo. Muito obrigado pelo feedback, pelos vários comentários que foram dados no último Radar da Semana. Então vamos lá, o objetivo é destacar os principais ativos que eu vejo como possíveis oportunidades que podem ocorrer no decorrer da semana ou já pode acontecer já no início da semana, nesta análise, a semana que vai do dia 13 até o dia 17 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui no canal Dalto Vieira Investe, que você pode se inscrever aqui gratuitamente. Aqui na parte inferior do seu vídeo tem aí uma imagem inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo você vai ter essa opção de se inscrever no canal. Você vai também, além dos vídeos de aprendizado, vários vídeos de aprendizado existentes aqui dentro do canal, você vai poder aproveitar aí ao máximo todas as análises que são disponibilizadas. Além desse radar da semana, tem um radar do mercado todos os dias a partir das 10h45, uma live, que você pode solicitar a sua análise. Tem a análise de fechamento do pregão todos os dias após o encerramento do pregão. E também as análises especiais que ocorrem no mínimo 2 vezes por semana, geralmente na terça e na quinta-feira. Vamos então aqui só para também mencionar que você pode ampliar aí o recebimento das informações que eu compartilho através do aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e também para Android. Aqui na parte inferior do vídeo tem um link de acesso direto ao aplicativo, onde você pode acessar pela loja da Apple, pela loja do Google, instalar aí no seu celular e poder acessar aí o conteúdo completo de forma gratuita durante um determinado período, recomendações de compra e venda, carteira de ações semanal, que já foi até disponibilizada a carteira semanal dentro do aplicativo hoje, a carteira mensal de ações, informações relevantes, vídeos exclusivos, tudo isso dentro do aplicativo. Então, começando pelo Ibovespa, eu vou falar do Ibovespa, do dólar, PETR4, Vale 3, VVAR3, vou falar também de outros papéis como BRML3, HGTX3, CIA, BBDC4, CIAB3, CVCB3, JBSS3, BRAP4, MIEL3, MEL3, Sula11, Sabesp, SBSP3, GOL4 e RAIL3. Começando pelo Ibov. Ibovespa fechou bem, dentro daí de uma expectativa maior de subida para o Ibovespa, conseguiu fechar levemente acima dos 100 mil pontos. O desafio é permanecer acima desse patamar e principalmente agora acima desse nível aqui, não retornar mais para baixo dessa região. Aqui tinha uma resistência ali na faixa de 97,660, essa região aqui de fundo anterior que estava servindo como um certo teto. Quando eu falo região, é desde esse ponto mais testado até a mínima aqui, tudo isso funcionando como um patamar de resistência, eu quero um suporte funcionando como resistência para o Ibovespa. Parou aqui em cima nesse nível, não veio para baixo e depois dessa lateralização, no formato de uma flâmula, rompeu para cima, trazendo a expectativa de alta de poder buscar uma região de 105 mil pontos. O próximo desafio para o Ibovespa pelo gráfico semanal aqui fica na faixa 102.550 e mais acima a gente falaria um pouco mais na região já dos 105 mil pontos até 106.500. A região aí mais pesada de resistência que teria aqui é justamente na região de projeção do pivô de alta aqui no gráfico diário, pegando isso aqui e fazendo a projeção a partir desse patamar ou projetando simplesmente a base desse triângulo aqui. Então essas são as duas opções aí de projeção que apontam as duas para cima dos 105 mil pontos. É lógico que é importante ficar atento se o Ibovespa voltar para baixo, forte da média móvel exponencial de 3 períodos, para baixo da região dos 97.650 por 645 pontos, isso traz um aspecto de enfraquecimento dessa tendência de alta e, logicamente, dessa expectativa que eu estou comentando aqui de subida. Mas enquanto não acontecer nada nesse sentido, segue apontando para cima, fechamento bom da semana, apontando mais para a zona de resistência que eu acabei de mencionar. Dólar teve uma semana estável, mais 0,13%, sinalizando um candle descendente, máxima e mínima inferior do candle anterior. Esse aqui é o gráfico semanal, 3 semanas muito fortes para baixo, 3 semanas também para cima, só que mais fraco do que foi a queda. Início de um topo, mas se sustentando ainda acima da média, ou seja, com alguma ressalva ali essa região, esse topo. Gráfico mensal segue dentro de um movimento
de correção, que pode ser um movimento que vá ainda um pouco mais para baixo, ou mesmo fique aqui de forma lateral. E quando falar de forma lateral, significa dizer o quê? O dólar abortar esse topo, vir um pouco mais para cima, se aproximar aqui dessa resistência e poder gerar uma sinalização aqui para baixo, ou seja, um movimento para baixo no gráfico semanal, que significaria dizer que o dólar ficando de lado pelo gráfico mensal. Então isso é uma das alternativas que a gente tem que monitorar, principalmente pelo gráfico diário. Um sinal de subida para o dólar seria o dólar fechar mais forte algum pregão no decorrer dessa semana e gerar nova máxima, fechar acima dessa região e gerar nova máxima no dia seguinte. Acima de quê? De 5.409. Isso aumentaria a chance de ter um movimento para testar essa região de topo e até mesmo superar essa região de topo, que é justamente o início de um topo descendente do gráfico semanal. Por outro lado, o dólar perdeu a mínima desta semana, desta última semana, que está localizada aqui na casa dos 5.251, reforça a chance maior de ter a continuidade do movimento aqui de queda e, consequentemente, também do movimento de correção no gráfico mensal. Na Petro, a semana foi uma semana positiva, com candle de definição, abriu e ficou perto do valor de abertura, né? Abriu em 22,39, fechou em 22,51, alta de 2,41%, mas está num aspecto também mais positivo, brigando com a resistência aqui do gap de baixo, que tem ali um fundo um pouco mais acima, um fundo anterior, que também pode funcionar como um ponto aí de entrada de pressão vendedora para Petro. Quais são esses pontos? 22,83, seguido de R$ 23,50. Mas a Petro segue também dentro de um movimento de subida no gráfico semanal sem nenhum sinal para baixo. Primeiro sinal para baixo, voltar para baixo não só da mínima dessa semana, que foi de 22,06, mas principalmente vindo ali para baixo do gap de alta do início dessa semana, dessa última semana, que foi em R$ 21,98. Isso traria um aspecto aqui de ficar um pouco mais de lado dentro dessas médias aqui. Médias móveis exponenciais. Mas nesse momento, sinal mais para o gráfico diário. Uma das formas de se buscar, por exemplo, uma compra na Petro no decorrer dessa semana seria o quê? Um pivô de alta. Rompendo essa região, aumentaria a chance de vir realmente para cima da região que eu já comentei de resistência, um pouco ali abaixo dos R$ 23,00, e caminhar não só para a região dos 23,50, mas podendo ir até um pouco mais além, voltando para o gráfico semanal, quando eu falar um pouco mais além, vou pegar até o gráfico mensal que vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Indo um pouco mais além, seria essa região de dois fundos anteriores do gráfico mensal, que é uma região mais por volta dos R$ 24,95 a R$ 25,06, enfim, R$ 25,00, número redondo. Então, esse aqui seria uma das formas de se buscar uma operação de compra até de pivô de alta de swing trade na Petro, stop podendo ou ficar aqui abaixo ou abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento. Caso ocorra um movimento ainda aqui para baixo e gere a sinalização um pouco mais para baixo de subida, quebrando a sequência de máximas descendentes no diário, também seria alternativa de compra no decorrer da semana aí para PETR4. Vale 3, gráfico semanal, semana boa com alta de 3,09%, ficando aqui de lado em cima da zona de resistência do topo anterior, então aqui de lado e gerando aqui o rompimento para cima. Esse rompimento ainda foi um rompimento meio fraco, não conseguiu fechar aí acima de tudo, que é o 57,36, bateu em 57,72, ficou 56,97 o fechamento, mas está aí com candle ascendente, máxima e mínima superiores à da semana passada, que tinha sido um primeiro sinal para ter um movimento de queda, só que reverteu e superou as duas máximas. Então fica mais com viés de alta o ativo, só gera um sinal contrário aqui se voltar para baixo dos 55,59, que foi a mínima dessa semana, suporte imediato também 55,26 foi o gap de alta da semana. Mensal, dentro de um movimento de subida, então ainda com aspecto favorável para cima a Vale 3. E indo para o gráfico diário, alternativas de entrada no ativo. Seria ela estar se sustentando em cima dessa região, fica aqui pelo menos mais um pregão para comprar um fundo ascendente, superação da máxima que é no anterior, ou gera um rompimento aqui da cima para cima, um pivô de alta, assim como eu comentei na PTR4, ou seja, para em cima da zona de resistência, que foi superado, agora funcionando como suporte, e gera um sinal de alta acima de um patamar que foi superado, aumentando a probabilidade, a expectativa de subida do preço desta ação. E as próximas resistências para Vale 3 fica lá na faixa dos 58,50 e o ponto mais alto mesmo lá em 61,05, passando pelo número redondo lá dos R$60. VVAR3, Via Varejo, fechou muito bem a semana com alta de 13,31%, conseguiu finalmente
ficar acima da máxima histórica, que era R$ 16,64 antes da crise. Veio a crise, deu uma pancada para baixo, se recuperou, veio muito forte, chegou na resistência, faz aqui um processo de correção e fecha acima agora, depois de 2 tentativas, conseguiu fechar acima dessa região aqui de topo anterior. Ativo já está andando bem, pode dar continuidade ao seu movimento de subida, porque não tem resistência histórica pela frente. No gráfico diário, o movimento já aconteceu em termos de operação de swing trade, pode andar um pouco mais, mas a relação risco-retorno já começa a ficar um pouco, vamos dizer assim, mais duvidosa no sentido de já se ter um movimento mais longo para cima, só que a gente está falando de um ativo que não tem mais resistência pela frente, o que pode gerar um movimento ainda maior para cima. Qualquer entrada nesse papel, no ponto que se encontra, um pouco mais para baixo, eu trabalharia com stop pelo menos abaixo da mínima desse grande candle de alta, que foi o candle responsável por fechar acima dos R$ 16,64. 16,64, logicamente também acima desses valores aqui, que era 16,66 e 16,80. Então, a mínima desse candle tem uma certa importância. No decorrer da semana, gerou alguma oportunidade de fundo ascendente após alguma correção, também seria outra alternativa de compra em termos de swing trade para Vale 3. Para Vale 3 não, desculpa, VVR3. BRML3. Ação que fechou a semana bem, proporcionando a confirmação de um fundo ascendente. Ela tinha aqui uma zona de resistência de algumas máximas anteriores e não conseguia vir fechando acima desse patamar e agora conseguiu fechar acima. Então esse é um aspecto positivo de um fundo ascendente no gráfico semanal, fechando para cima da média que tinha voltado para baixo, estava com dificuldade de voltar para cima, agora conseguiu fechar acima. Então isso traz um aspecto positivo de testar as próximas resistências. A imediata aqui está num gap que já foi testado uma vez, um gap de corpo na faixa de R$ 11,93. Acima disso já seria uma região. Tem outro patamar aqui que é bem em cima, essa região, e depois disso a gente já falaria mais lá para a faixa dos R$ 13,00. Assim, a mínima do fundo aqui 13,08 até os 13,30. Zona de resistência seria outro nível de resistência para o papel. Então, aspecto positivo para cima. Só que assim como o VVR3, estou citando primeiro esses papéis que já geraram aqui um fundo e já estão dentro do movimento de subida. No gráfico diário, já está dentro de um movimento de subida. Ficou aqui patinando em cima dessa resistência aqui, de topo anterior, e conseguiu fechar acima. Alternativa de entrada. Se eu entrar comprando aqui, seria interessante não mais voltar para baixo da mínima desse candle, e principalmente se a gente olhar para o G60, o nível aqui realmente que traz aqui uma lateralização e estabelece ali um suporte é justamente a mínima desse pregão de sexta-feira, na faixa dos 10,96, então o stop ficaria em 10,95, mas bem protegido em R$ 10,80. Para outra entrada no ativo em termos de operação de correção, estratégia de correção, não esse rompimento aqui com esse candle de força, seria um fundo ascendente após testar ali a média móvel 3 períodos, ou seja, sinal de alta acima da região que foi rompida aí para cima. Próxima resistência no gráfico diário, R$ 11,77. Seguindo agora para a HGTX3, também outro ativo, assim como o BRML3, observe que é bem parecido até a formação do fundo ascendente no gráfico semanal, e também conseguindo fechar, assim como a BRML3, acima de uma zona de resistência que ela não estava conseguindo permanecer acima, voltando para cima da média. Então faz um bom fechamento e traz uma expectativa de alta para a HGTX3. Tem uma resistência aqui em 16,41, é um gap de corpo, assim como tem a LRN3. E acima disso, dando um zoom menos, não tem algo tão relevante para cima, a não ser que esse gap, falando do preço aqui, a não ser desse gap de corpo também, algo mais lá para cima. Olha, aqui o topo é logicamente uma resistência 17,07. Enfim, ativo dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, então estou destacando ativos que ou já abriram um movimento de subida no gráfico semanal, ou já estão dentro do movimento de subida no gráfico semanal, ou superaram alguma zona de resistência, como aconteceu em VVR3, e a gente dá uma olhada no gráfico diário, se já está dentro de um movimento de subida, quais são as alternativas, aguardar um processo de correção para entrar comprando ou já comprar no ponto que se encontra. Se entrar, no caso da HGTX3, entrar comprando aqui, o stop ficaria para baixo da mínima desse candle. E se quiser um stop mais bem protegido, mais distante, logicamente, para ter uma exigência maior de relação risco-retorno, seria aqui abaixo dessa região.
No gráfico diário já está dentro de um movimento de subida, assim como o BRML3. Superou no último pregão com candle de força essa região, não seria mais interessante para quem está comprado já em HGTX3 ter um retorno do preço para baixo dessa mínima. Ativo tem resistência de imediato na faixa dos 16,68, entrada aqui fica muito próximo da resistência, com stop um pouco mais longo. Aqui seria algo mais positivo, na minha avaliação, pelo gráfico diário para swing trade, fundo ascendente após algum movimento de correção. Qualquer entrada que venha a ser feita aqui, realmente o stop aqui ficaria bem posicionado, na minha avaliação, abaixo dos R$ 15,15 em 15,14. CIA, também formação de fundo ascendente. Essa aqui já foi diferente, não tinha uma resistência lá de um topo anterior que já tinha sido rompida. No caso de BRML3 estava sendo respeitada, no caso de HGTX3 estava sendo respeitada e aqui na CIA já tinha sido rompida e a galera estava sendo respeitada como suporte, ou seja, funcionando como suporte e gerou esse fundo ascendente. Entrada nesse ativo pelo gráfico semanal na expectativa de tentar pegar a continuidade desse movimento de subida que pode durar 3 a 10 semanas, o stop ficaria mais bem posicionado abaixo da mínima desse fundo, para uma operação de position trade na faixa dos R$ 9,38. Resistência imediata na casa ali dos 12,10, depois tem um gap aqui na casa dos R$ 13,36, um gap de corpo que foi já testado aqui, e acima disso um outro fundo aqui para trás, que é um patamar na casa dos R$ 14,82. Então são os níveis de resistência que eu vejo pelo gráfico diário, e se a gente também colocar aqui diário não, semanal, colocar aqui uma projeção de alta alternada em cima de um possível pivô de alta que ela venha trazer, a projeção dessa correção, desse último movimento que faz essa correção e gera um fundo, 14,97, traçando essa linha aqui para o lado de cá, observe que vai lá testar justamente dois pontos que funcionavam como um patamar de suporte perto dos R$15. Então é um ponto aí de possível objetivo para ação nesse atual movimento de subida. E indo para o gráfico diário, quais seriam a alternativa aqui de entrada? Gerou uma sinalização de alta, 2 candles para cima, 2 candles para baixo, já gerou uma sinalização de alta. Se patinar aqui, gerando fundo um pouquinho mais para baixo, uma primeira possibilidade de entrada. A outra, superação dessa máxima, trabalha com stop abaixo pelo menos da mínima desse candle aqui, ó, desse candle maior de alta. Essa seria uma das alternativas de entrada, tentando pegar um movimento não só para a região lá do topo aqui mais alto, que é a região lá de 13,02 a 13,47, mas também para aquela região perto dos R$15. Então são alternativas aí de entrada para CIA, dentro da minha leitura. BBDC4, assim como eu já tinha destacado na última semana a questão dos bancos, eu peguei BBAS3, agora eu estou pegando BBDC4, se pegar o gráfico semanal, fundo ascendente. Então nós tivemos fundo ascendente em HGTX3, em BRML3, em HGTX3, em CIA e aqui fundo também confirmado, tendo um pouco mais fraco em BBDC4. Está dentro de um movimento de subida, para quem entrou comprando BBDC4, o stop fica ali na faixa dos R$ 20,54 pelo gráfico semanal, na expectativa de pegar 3 ou mais semanas aqui para cima. Essa é a primeira semana, podendo ter mais umas duas aí para poder fazer algum reposicionamento de stop. Ganha mais força, logicamente, se gerar o pivô de alta, que seria o rompimento aqui desse topo anterior. Fazendo a projeção do pivô de alta em cima de BBDC4, pelo gráfico semanal, projeção alternada, R$ 26,00 seria um dos pontos de objetivo, 61,8% de projeção desse movimento aqui a partir dos 20,55, que coincide com um gap de corpo lá na faixa justamente dos 25,92, aqui 26,01. Desafio então imediato para o ativo, já está no patamar de desafio que não conseguiu fechar acima de 22,28 e acima disso R$ 23,61. Para aumentar essa probabilidade de subida do preço aqui pelo gráfico semanal e trazendo oportunidade de entrada pelo gráfico diário para swing trade, o que deveria acontecer? Esse pivô de alta aqui, o rompimento dessas duas máximas aqui seria algo mais positivo. Arriscando um pouco mais, entrada aqui na superação de máxima em termos de swing trade, stop aqui embaixo tentando pegar movimento de subida. O rompimento disso aqui, ó, observe que tem um topo aqui para trás, que ela está patinando. Então esse rompimento seria até algo mais positivo para a ação. Stop ficaria abaixo da mínima do candle que conseguir gerar esse rompimento até fechar acima dessa região aqui de resistência, localizada aí por volta dos R$ 22,72. Isso seria um aspecto mais positivo para trabalhar com stop aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de subida da ação. A saída aí desse cenário de indefinição de curto prazo no gráfico diário e com um médio prazo em tendência de alta e a favor de um fundo ascendente.
CVCB3 conseguiu confirmar aí a formação também de fundo ascendente, segue dentro da tendência de alta de médio prazo, expectativa de poder dar continuidade ao seu movimento de subida. A semana esteve ruim até quinta-feira. Começou bem, deu pancada para baixo no meio da semana e terminou bem, ou seja, começou bem e terminou bem. Então, olhando aqui para o gráfico diário, só para mencionar em relação a CVCB3, bom fechamento, tinha um gap aqui de corpo na faixa dos 20,81, conseguiu fechar acima. Próximo desafio são alguns gaps também de corpo 22,88, 25,73 e outro gap aqui que está aberto bem, não só de corpo, mas também gap aqui da mínima na faixa dos 30,70, R$30,88. Projeção também de alta em cima desse fundo confirmado aqui na ação, que pode gerar um pivô de alta. 29,90. Estou colocando a projeção, a menor projeção. Não estou nem falando muito na questão da segunda projeção, na projeção 100%. Mas aqui a gente tem essa projeção aqui para aponta lá para a faixa dos R$30, que é onde se encontra um gap no ativo. Um gap de baixo no ativo, uma zona de resistência. Então, ponto positivo. E no gráfico diário, para quem está comprado no swing trade, stop pode ficar abaixo da mínima desse grande candle. Por quê? Porque não seria mais tão interessante, na minha avaliação, ela ter um retorno do preço para baixo desse patamar. Como eu falei, ela começou bem, abrindo forte para cima, deu pancada para baixo e gerou esse fundo ascendente com um pivô de alta, né? Porque ela fechou em 22 e a máxima que era 21,90. Projetando aqui esse pivô de alta, fazendo a projeção até clássica, 25,56, primeiro ponto de projeção para o ativo. Segundo ponto de projeção, que seria lá os 100%, 28,12, que ainda é abaixo daquela região lá que eu comentei de projeção pelo gráfico semanal, para casa lá perto dos R$30. Então, aqui nós temos um ativo em tendência de alta de curto prazo, que acabou de gerar um sinal de alta muito forte na sexta-feira, confirmando aí esse fundo ascendente no gráfico semanal. Para quem está comprado no médio prazo, não deveria mais o preço voltar para baixo desse patamar, ou seja, quando eu falo isso aqui, o stop poderia ficar bem posicionado abaixo desse suporte, desse fundo, do suporte da média e também de um fundo ascendente no gráfico semanal. JBSS3, depois de várias semanas aqui de lado, tentando sair dessa bagunça, fechou acima dessa região aqui, que é algo bom, e voltando para cima das médias. Superação da máxima dessa semana aumenta a probabilidade de subida, lógico que tem desafio próximo na faixa dos 23,84 e depois por volta dos 24,83, que é essa região aqui de fundo anterior, região de dois fundos anteriores, que virou topo, teve gap aqui no meio do caminho, mais um topo aqui nessa região, enfim, um patamar de resistência mais relevante para o papel, mas gerou um sinal bom, que para quem está comprado, não seria mais interessante ver o preço desse ativo voltar para baixo da mínima dessa semana aqui atual, que foi dessa última semana, R$ 21,71. Então o papel segue de forma positiva aqui para cima e no gráfico diário gerando ali uma sinalização de alta que pode gerar o quê? Um pivô de alta. Ainda não está em tendência de alta de curto prazo. Veio aqui para cima, depois de ter montado aqui movimento para baixo, pode até topo descendente, volta aqui para cima, não gerou ainda um pivô de alta. Está próximo de gerar esse pivô de alta. Se gerar esse pivô de alta, que é rompimento dos 23 e 26, aumenta a chance ou a expectativa de ter um movimento para cima para ver até testar esse gap de corpo, primeiramente em 24 e 25, segundo na casa dos 25 e 25. Fazendo também até a questão da projeção aqui alternada, teríamos ali um primeiro nível de projeção na faixa dos 23,78 e outro nível de projeção na faixa dos R$ 24,86 em cima de JBSS3. Essa então, o pivô de alta seria uma alternativa. Segunda alternativa, se o mercado dá uma pequena patinada no decorrer da semana ou supera e retorna aqui e depois gera algum sinal de alta, possibilidade de se buscar essa compra ou mesmo o pivô de alta, que seria algo semelhante que eu comentei já no início, aqui pelo gráfico diário da JBS. Então, um ativo aí podendo trazer um viés mais de alta, confirmando aí a sinalização positiva de ter superado uma zona ali de resistência. Outro ativo que superou uma zona de resistência foi a BRAP4. Superou assim, não chegou a sair totalmente, porque ainda ficou essa máxima aqui para trás, que é ali as 37,65. Oscilou acima, mas fechou levemente abaixo. Fechou acima das semanas anteriores, das 3 semanas anteriores, mas a ponto mais alto ela permaneceu abaixo. Mas é um sinal positivo. Por quê? Porque o papel vem, dá uma pequena parada, primeiramente na região aqui que era um patamar de antigo suporte, parou ali como resistência, volta para cima e vai buscar um outro nível de resistência, que é esse aqui,
para ali em cima dessas semanas com gap de baixo e essa semana consegue fechar acima. Então é um marco aqui, vamos dizer assim, por parte dos compradores, aumentando a chance de subida do preço dessa ação. Podendo buscar um outro nível de preço, primeiramente tem esse nível aqui dessas máximas dessas 3 semanas, o início até de um gap e o fechamento completo do gap, primeiramente ali na faixa dos R$ 39,25, eu falei de zona de resistência, e depois na casa aqui dos R$ 40,46 a R$ 40,84. Então, para quem está posicionado, está abrindo uma compra aqui, a superação da máxima desse candle, stop poderia ficar aqui, tentando pegar um movimento não só para esse gap, até mesmo para a região do topo mais alto, que é a faixa de resistência que vai de 41,97 a 42,39. Pelo gráfico diário, a gente até tem uma posição aberta de swing trade, onde ela, se eu boto aqui essa linha nessa máxima aqui desse primeiro topo, olha a quantidade de testes que tem nesse topo sem conseguir fechar acima. Ameaçou um topo em cima da zona de resistência no início do pregão de sexta-feira e reverteu para cima. Abri essa entrada tentando pegar aqui uma continuidade de movimento de subida. Para quem está de fora da operação e quer pensar em swing trade no papel, tem a opção primeiramente de position trade lá do gráfico semanal, o bom fechamento. E a segunda opção, swing trade, tem essa opção de superação da máxima do pregão de hoje, 37,93, tentando pegar uma confirmação extra, stop abaixo dessa mínima e tentando pegar um movimento de subida pelo menos até aquela região de fechamento de gap, que seria mais positivo, porque como o stop fica um pouco maior, tentando pegar um objetivo um pouco mais longo também, uma melhor relação risco-retorno nessa operação. O que muda a expectativa positiva que deixou na sexta-feira é já voltar para baixo, aí na segunda-feira já voltar para baixo dessa região aqui. Mas se voltar para baixo, ficar aqui assim de lado e depois gerar de novo, gerar um rompimento, volta a ser uma das opções para se buscar a operação na ponta compradora IBRAP4. Então o stop poderia ficar aqui abaixo da mínima de sexta, que foi de 36,51 e 36,50. Miel 3, ação que conseguiu fechar bem também a semana, com alta de 5,8%, depois de um grande candle de alta, fechando acima do topo anterior, pivô de alta, tendência de alta no médio prazo, segue bem aí para cima, apontando mais para cima, expectativa maior de alta, visto que inclusive, falando em expectativa maior de alta, o próximo nível de zona de resistência mais importante já fica ali próximo, se aproximando dos R$ 6,00, né? Primeiramente R$ 5,82 e invadindo a região dos 6,06. Essa que tem muitos testes de fundos anteriores aqui no gráfico semanal. Então, desta forma, indo para o gráfico diário, para quem está comprado nesse ativo, trabalharia com stop mais longe pela volatilidade do papel, ou seja, se a volatilidade está 65 centavos no gráfico semanal, eu colocaria 65 centavos abaixo do ponto de entrada se buscar uma compra aqui em 5,11. Falando de uma operação de prazo maior, tentando pegar um movimento lá para a faixa dos R$ 6,00. E no gráfico diário gerou ali um candle forte de alta, fechando 5,11, 1 centavo acima do topo anterior, um pivô de alta. Para abrir compra dessa forma, o stop pode ficar aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar justamente o movimento de subida do preço para a zona dos R$ 6,00. Mais ativos que geraram sinal de alta no gráfico diário na sexta-feira. Sula 11 conseguiu gerar um fundo ascendente em cima de uma região de suporte, uma das alternativas de possível entrada. Superação da máxima de hoje, stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida a favor de uma tendência de alta de curto prazo. Até agora essa tendência de alta não deslanchou. Logo, não seria bom voltar para baixo dessa mínima, que quebraria uma expectativa de subida do preço desse papel, que está dentro já de um movimento de subida no gráfico semanal. Só que com dificuldade de ficar acima de toda essa região aqui. Era um topo que ficou aqui patinando, que virou aqui um gap de corpo, que tem aqui um topo, outro topo aqui, enfim, está com dificuldade de ficar acima. Então, o ponto realmente que aumenta a chance de poder continuar subindo, primeiramente superar a máxima de hoje. De sexta-feira, R$ 48,00. Sula 11 já falei, então Sabesp também gerou um sinalzinho de alta, mas ainda dentro de um cenário de indefinição da tendência no gráfico diário, e no semanal está dentro de um movimento de subida, que demonstra força. Veio para cima dessa região aqui, de antiga resistência, e está se sustentando acima desse patamar, aumentando a probabilidade gradativamente de poder buscar essa região aqui. Quais seriam as alternativas, então, de entrada de swing trade, por exemplo, em Sabesp? Primeiro, superação da máxima de sexta com stop abaixo do fundo ou da mínima de sexta, tentando pegar a quantidade de movimento de subida. Segundo, saindo aqui dessa linha de tendência, que seria assim, para
querer uma confirmação extra, superação da máxima desse topo aqui, que é da região dos 59,66. Então isso seria algo mais positivo para o papel. Outra alternativa aqui de fechamento positivo na sexta-feira foi tanto a Azul como a Gol, estou destacando aqui a Gol, que fechou aí bem, um pregão de sexta-feira com pivô de alta, possibilidade de entrada, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o movimento não só porque ela conseguiu que finalmente sair dessa região, superação da máxima do candle de sexta, 21,30, reforça um pouco mais a chance de subida, vai ter uma resistência intermediária em 21,79, passando depois por um ponto mais relevante na faixa dos R$24. São as resistências proativas. No semanal, dentro de um movimento de subida, assim como tem Sula 11 dentro do movimento de subida, Gol 4 dentro do movimento de subida no semanal, Sabesp também dentro de um movimento de subida, quando fala sobre movimento de subida mínimas ascendentes. Então, mais uma opção. Raio 3, que essa é a que está mais fraca no momento pelo semanal, mas está dentro de uma tendência de alta. O que me chama a atenção para colocar ela aqui nessa análise é ficar atento, porque ela chegou na zona de resistência, está dentro de uma expectativa positiva num gráfico mensal, mas até agora não deslanchou. Ficaria atento na questão de se retornar para cima da máxima da semana retrasada, que foi de 23,29, aumenta um pouco mais a chance de subida. Olhando para o gráfico diário, o que significaria? Significaria, por exemplo, a gente ter aqui um fundo ascendente no gráfico diário. Um sinal ali de fechamento para cima um fechamento no gráfico diário para cima dos 23 e 28, reforça um pouco mais a chance, aumentaria a probabilidade, a expectativa de subida desse papel, podendo trazer oportunidade de swing trade no decorrer desta semana. Um fechamento para cima dessa bagunça que ela tem aqui, ó, que era uma região de topo, que passou a funcionar suporte, e agora é resistência, já bateu aqui foi resistência, fechamento mais forte para cima dessa região chama atenção para uma possível compra de swing trade, pelo menos para a minha metodologia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse novo radar do mercado, radar da semana. Deixe seu like, seu joinha, um grande abraço, uma ótima semana e até breve.